Eu, antes de ler um verso que eu vou ler com você e a partir dele conversar algumas coisas com você, eu queria só fazer uma pequena introdução, colocar algumas coisas para você. Eu quero que você tenha na sua mente que a proposta de Deus para a nossa vida hoje à noite, com aquilo que a gente vai ouvir, é a gente viver na perspectiva, não que Deus tem uma obra na nossa vida que tem que necessariamente ser incompleta. Eu creio que essa noite o Espírito Santo vai arrancar algumas coisas da nossa mente e vai estabelecer outras coisas. A Bíblia é muito clara quando diz que aquele que começou em nós a boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Posso ouvir um amém aqui? A vida cristã não é estática, a vida cristã não é parada. Nós estamos em movimento, Deus está trabalhando na nossa vida em muitos processos, em muitas estações. E a gente vai verificar isso, que você vai perceber hoje. E você vai poder pontuar áreas na sua vida, eu quero fazer isso na minha também, que você percebe que é maravilhoso você viver a estação que você está vivendo, mas é maravilhoso você perceber que chega um momento que você precisa compreender quando a estação muda, quando outros ciclos de amadurecimento começam a chegar. E eu creio, irmãos, a partir de hoje, Deus está startando coisas em nossa vida e chegando uma transformação plena. Sabe, de você perceber, algo está mudando na minha vida. Eu percebi orando assim, uma aceleração esse ano. Mesmo sendo um ano que Deus tem colocado no nosso coração, para a nossa igreja local, de ser um ano um tanto mais introspectivo, um ano para a gente cuidar mais da gente, para a gente cuidar da nossa casa, para a gente cuidar mais da nossa igreja, mas nesse descanso que a gente vai viver, a gente vai perceber uma aceleração de coisas. Porque às vezes, irmãos, o que Deus quer é que a gente se aquiete um pouco para outras coisas acontecerem. Sabe quando o salmista diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Às vezes a gente está muito procurando muitos movimentos. E às vezes é na quietação que a gente vê o poder de Deus operar. Então creia em transformação plena. Creia num startar de coisas, de você, como eu disse, você se desconhecer. Você está acostumado a alguns tipos de sentimentos diante de algumas pressões. Você se acostumou com algumas limitações ou deficiências mesmo, ou fraquezas. E, de repente, você se percebe mudando. E a gente vai ver pela palavra de Deus que Deus nos dá caminhos para, junto com o Espírito Santo, promover essa mudança. Amém? Uma coisa que é importante a gente perceber. Irmãos, o Espírito Santo é apresentado para a gente como o nosso ajudador. Ele não é aquele que vai fazer tudo. Quando eu digo ele não vai fazer tudo, é em contexto do que eu estou dizendo e eu vou ministrar para você. A gente sabe que Deus opera todas as coisas, mas o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Ele não é aquele que vai fazer em nosso lugar. Ele nos ajuda nessa empreitada. Nós temos uma responsabilidade. E é interessante você perceber que sempre vai ter um grande favor de Deus e uma graça para você cumprir aquilo que você perceber como instrução de Deus. Deus não está brincando de igreja com a gente. Se você recebe uma instrução de Deus que pareça para você algo difícil, você pode perceber isso no teu coração. Quando você dá o primeiro passo para fazer aquilo em obediência, vem uma graça e uma unção sobre você. O Espírito Santo sempre vai pegar junto nas suas atitudes de fé. Sempre vai pegar. E é interessante você perceber isso. Então, isso posto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos 12:2. Você conhece de cor, memorizado, mas eu quero que a gente leia. E a partir daí eu quero que você caminhe junto comigo e vai ser maravilhoso. Romanos 12:2, na versão revista e atualizada que a gente usa aqui, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso ouvir um amém forte aqui? Glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Tudo aquilo que não é bom, nem agradável, nem é perfeito, Deus não está envolvido. Ponto. Ponto, né?
Porque para você reconhecer a vontade de Deus, você tem que linkar a vontade de Deus com o que a Bíblia diz sobre o seu caráter. A palavra de Deus diz, Jesus mesmo disse, o ladrão não vem senão para fazer 3 coisas, roubar, matar e destruir. E se Jesus citou essas 3 coisas, roubar, matar e destruir, e ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. Se ele citou vida com abundância, ele colocou um contraditório. E o contraditório de uma vida com abundância é uma vida de roubo, morte e destruição. Então nós precisamos identificar a vontade de Deus. Deus é bom. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. E existe uma proposta da palavra de Deus para que eu tenha uma experiência com essa vontade. Eu não posso olhar esse panorama lindo, maravilhoso da vontade de Deus. Poxa, a vontade de Deus é essa coisa maravilhosa. Deve ser maravilhoso andar dentro da vontade de Deus e desfrutar de coisas tão boas, tão agradáveis, de coisas tão perfeitas. Só que não é a vontade de Deus que a gente tenha uma visão só poética dessa verdade. Isso foi estabelecido para que a gente entenda que o próprio texto diz que eu preciso experimentar dessa verdade. Amém? Só que quando você lê antes, você vai ver a Bíblia dizendo assim, e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. É evidente que já houve hoje não tão grande, questões a respeito do que significaria isso. Algumas pessoas, e não tem nenhum problema você pensar assim, até certo ponto, das pessoas falaram, não se conformar é realmente ter algum tipo de indignação com relação ao padrão desse mundo. E é verdade mesmo, né? A gente tem que ter uma indignação contra o pecado, contra a enfermidade, tudo que oprime o homem e a humanidade, é claro que gera uma indignação. Foi para isso que o Senhor nos levantou, para ser liberdade para o preso, para ser cura para o doente, para ser salvação para o perdido. Só que quando você vai dar uma olhada nessa palavra grega que foi traduzida, e eu vi não só no Strong, mas em muitas traduções e alguns outros dicionários, ela diz literalmente que é moldar-se de acordo com o padrão que o mundo estabeleceu. Então aqui o sentido é tomar a forma mesmo. Então, entenda bem, a gente precisa começar com o seguinte, eu tenho que entender que não é a vontade de Deus que eu tome a forma do mundo. O mundo tem um padrão, mas o reino de Deus tem um outro padrão. Amém? O mundo tem um padrão, mas o reino de Deus tem um outro padrão. Então eu vou me afeiçoar com o padrão de Deus. E por isso que o texto diz, olha, não tomem a forma do mundo, mas transformai-vos. Mas como? Pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. E a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E agora, é interessante, irmãos, que quando a gente lê, eu vou citar alguns textos, eu quero que você acompanhe junto comigo, porque eu creio que essa noite vai ser uma noite muito importante para a nossa vida. Sabe uma coisa, irmãos, que você pode ouvir uma frase da minha boca, você pode ouvir uma palavra da minha boca, e isso, ao invés de ser apenas o som da voz de um homem, o Espírito Santo pega isso e trazer algo tão real para você e vivo, que pode mudar a sua vida essa noite. Essa noite. Então, fica muito atento, porque a gente está aqui numa reunião do Espírito Santo. Deus está na gerência de tudo. Posso ouvir um amém aqui? E aí, o que acontece? 1 João 2,16 diz assim, porque tudo que há no mundo, e eu vou dizer para você, o padrão do mundo, tudo que há no mundo, e ele fala 3 coisas que, em tese, compõem o padrão que o mundo tem. E ele fala concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas estabelecem o padrão do mundo. A gente vive num mundo que é assim. Concupiscência da carne, amor por prazeres. As pessoas fazem qualquer coisa para buscar alguma coisa que elas se sintam bem, que elas tenham algum tipo de recompensa natural. A concupiscência dos olhos, ninguém está satisfeito com as coisas, existe sempre alguma coisa gritando no seu olhar, e o mundo vive debaixo desses valores. A soberba da vida, a independência de Deus, não é assim que o mundo vive? O mundo vive assim. Então, a palavra de Deus começa dizendo assim, eu não vou tomar a forma do mundo. O mundo tem seus valores.
O reino de Deus tem seus valores. E eu vou renovar a minha mente para que eu possa experimentar daquilo que Deus tem, não do que o mundo pode me oferecer. Eu vou renovar a minha mente, porque eu quero desfrutar daquilo que Deus tem. Há prazer no Espírito, há prazer em fazer a vontade de Deus, há prazer em adorar o Senhor, há prazer em servir a Deus. Agora, eu preciso compreender que Deus, ele tem um processo de transformação na nossa vida que não vai ficar pela metade. Deus não é um Deus que começa algo e não termina. E a gente, como filho, a gente tem que compreender que nos processos de Deus na nossa vida, a gente não tem que aceitar de uma forma passiva coisas que se começam e são abortadas no meio do caminho, independente do que causou aquilo. Porque Deus, guarde isso, Deus é um Deus que na mente dele, ele termina o que ele começa. Eu declaro sobre sua vida, Deus vai terminar o que começou na sua vida. Deus vai terminar o que começou na nossa vida. Amém? Agora é interessante, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele na primeira epístola, 1:23, ele diz assim, presta bastante atenção, não precisa nem abrir, só acompanha comigo. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, todo o processo de Deus começa com semente. Todo o processo de Deus, irmãos, começa com semente, não tem como fugir dessa verdade. Agora, você já percebeu que quando você tem uma semente de manga na sua mão, você pega uma semente de manga, e você coloca ela na sua mão. Na semente de manga, naquela semente, independente de todo e qualquer fator, na semente de uma manga, tem ali dentro, estabelecido por Deus, um processo automático de que você olha para a semente, mas se ela for jogada na terra e você der luz e água para ela, toda aquela predeterminação de Deus, naturalmente falando, para aquela semente vai se concretizar. Aquela semente guarda dentro dela uma mangueira linda e cheia de fruto. Guarda isso. Aquela semente de manga. Você olha, ela só é uma semente de manga. Dentro dela, Deus não precisa ficar fazendo mais nada. Vamos pegar isso essa noite. Deus não precisa ficar fazendo mais nada, porque Ele programou dentro daquela semente o seu futuro. A salvação que chegou para a nossa vida não foi de semente corruptível, de uma semente incorruptível que veio por meio da palavra, a qual vive e é permanente. Deus está operando no processo da semente o tempo todo pela sua palavra. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai chegar em lugares que eu tenho certeza que vai marcar a sua vida. Agora, perceba algo, irmãos. Essa palavra que nós lemos lá no início, transformai-vos, é uma palavra que você já sabe, provavelmente, metamorfos, da onde tem a palavra que nós usamos de metamorfose. O que é metamorfose? É uma mudança de forma. E eu creio que na nossa vida, como igreja local, individualmente, Deus vai promover uma metamorfose plena durante esse ano. De você se perceber com algumas mudanças que você nem vai compreender. Eu creio, irmãos, que eu recebi isso e eu sei aquela voz. Eu conheço um pouco aquela voz que eu ouvi. Eu sei que vai haver uma aceleração nesse sentido esse ano. Eu sei que existem alguns processos que serão acelerados. De mais sabedoria, de mais maturidade, de menos precipitação, ouvir mais Deus. Não ficar arriscando para ver se vai dar certo, mas ser guiado pelo Espírito. Transformação. Você se vendo reagindo a coisas que você reagia de uma forma e de repente você fala, rapaz, aconteceu isso e agora eu reagi de uma forma diferente. Eu tive uma outra abordagem. E você vai falar assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus vai, pela sua palavra, promover uma transformação plena na nossa vida. E não se assuste, irmãos, com essa expressão, porque não é a vontade de Deus que a gente fique em uma estação só. Deixa eu falar uma coisa para você muito simples. Eu sei que você já ouviu, já leu. Tudo bem, eu não tenho preocupação com isso, não. Eu só estou seguindo aqui o Espírito de Deus com o objetivo de te abençoar. Agora, deixa eu falar. Quando você ouve essa palavra metamorfose,
na escola, ou quando você vê na internet, imediatamente, quando você liga a biologia, o que vem na sua mente? A transformação de uma borboleta. Sempre vem. É o exemplo clássico, todo mundo fala. Agora, você sabia, irmãos, que ali é algo que espiritualmente a gente precisa ficar ligado no que chega. Porque o que acontece? Começa com um ovinho que vira uma lagarta. A lagarta depois ela vai para um casulo. E do casulo ela vira uma borboleta. Mas você já pensou, irmãos, que quando você pega uma lagarta, eu já vi muitas, você olha para ela, ela é um negocinho desengonçado. E ela talvez não te dê aquela sensação que uma borboleta linda te dá. Mas eu quero que você pegue isso dentro do que você está ouvindo da palavra e você comece a receber isso de Deus. Porque eu creio que até na área de autoestima, Deus pode usar essa palavra para libertar pessoas essa noite. Mas você sabia que tem no coração de Deus, porque Deus que criou todas as coisas, no coração de Deus tem uma borboleta dentro de toda lagarta? Então, às vezes, você pode estar numa estação que você esteja sendo oprimido pelos teus próprios pensamentos, pelo teu inimigo ou por pessoas, porque você pode estar numa estação que não parece a estação que você está vivendo, ela não tem a mínima aparência do projeto final. Pode não parecer, mas não parece. Deus tratou isso comigo, vai acontecer isso e tal, e a pessoa olha para você e fala, mas não parece. Mas dentro de toda lagarta tem uma borboleta que vai se manifestar, né? Tem coisas dentro da nossa vida, quando a gente olha em perspectiva, que vai nos ajudar a resistir à afronta. Porque pode não parecer, irmãos, mas Deus tem um projeto. Pode não parecer. E eu fico pensando, eu tenho algum problema em ser lagarta? Claro que não. Trazendo para a comparação espiritual. Se eu for entender isso como um ciclo. Não tem nenhum problema ser lagarta. O problema é você decidir ser lagarta para sempre. Porque ser lagarta é maravilhoso. Porque ser lagarta, você está dentro de um processo de Deus. Agora, eu não posso decidir ficar como lagarta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isso é tão poderoso e tão maravilhoso, essa metamorfose que Deus propõe. E está na semente, está no DNA. Está no ovinho lá, antes de virar lagarta. Está prescrito, está predeterminado. Deus estabeleceu. Faz parte da natureza. Na mente de Deus, toda lagarta tem que virar borboleta. Agora, note algo, irmãos. Quando não tem nada a ver uma lagarta com uma borboleta. Tem nada. Nada esquece. A lagarta ela é desengonçada. Ela fica rastejando. A borboleta ela é nobre. Ela, em tese, ela é muito bonita. Enquanto um come determinadas coisas, a borboleta, ela se alimenta de néctar, de flores, de planta. Como é que pode? Como é que pode? Deus transforma lagarta em borboleta. Metamorfose. Nós temos que prestar atenção para a gente não cair na cilada de achar que nós recebemos Jesus para ser membros de uma igreja só. Para ter o nome num hall de membros só. Você não aceitou Jesus, não nasceu de novo e tem um Espírito Santo para vir à igreja de vez em quando. E tem que vir mesmo, tem que congregar, tem que ser membro de uma igreja. Tem que cumprir, tem que viver os princípios da palavra de Deus, ser abençoado mesmo. Está tudo certo, mas o projeto de Deus é muito mais nobre. Deus, quando pensa sobre você e sobre mim, Ele quando Deus te vê, Ele não vai na gaveta da secretaria de uma igreja para achar uma ficha de membro. Quando Deus te vê, Ele vai no teu coração e se Ele acha o teu coração, Ele estabelece um princípio de avanço, de crescimento. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. 3 João, capítulo 1, e só tem ele, o verso 2, diz assim, amado, faço votos por tua saúde e prosperidade, assim como bem vai a tua alma.
Irmãos, como a nossa alma vai? Tudo vai depender de como está a nossa alma. É por isso que eu tenho que renovar a minha mente com a palavra de Deus. Tudo para acontecer por fora, precisa acontecer por dentro. Você não vai conseguir ser doente na alma e saudável no seu corpo. Eu sei que não tem muito amém, mas eu estou falando da verdade. Você não vai conseguir. Ninguém consegue ser doente na alma e saudável no corpo. Você lembra quando Provérbios 15:30 fala: na serenidade da vida está a saúde do corpo. É a Bíblia que diz. Por quê? Porque você nunca vai ver um estressado o tempo todo desfrutando de saúde divina, porque não tem como. O que isso tem a ver com a ministração, pastor, pelo amor de Deus? Tem a ver, irmãos, que a gente precisa compreender que a gente não se conforma com o mundo, a gente renova a nossa mente com a palavra de Deus, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que não vem em manifestação da sexta para o sábado. Tem um processo, sim, senhor. O ovinho vai virar lagarta, depois tem um casulo. O casulo, o que é? Irmãos, o casulo precede o voo da borboleta. Como eu poderia exemplificar isso? Irmãos, quem aqui não vai negar que tem momentos que você, dentro do processo de Deus, existem alguns níveis de pressões e coisas que você enfrenta, que é um momento de você se retirar para um silêncio. E você se retira para um momento de mais introspecção. E você repensa algumas coisas da sua vida, sim. E o diabo olha para você, quando você saiu do circuito e foi para o casulo, e eu não estou dizendo que ir por casulo é parar de viver, de trabalhar, de fazer o teu chamado, o teu ministério, mas aquele momento onde você vai estar fazendo tudo, mas é um momento de grande introspecção. Que você decide ficar em um lugar onde coisas precisam ser tratadas, mas não são entre o pai e o filho e o pai, o irmão da igreja, coisas, cônjuge, coisas precisam ser tratadas entre você e o Senhor. E nesse momento o diabo pode achar assim: tirei ele do circuito. E quando ele pensa que te tirou do circuito, o que está acontecendo é que lá no casulo, a lagarta está ganhando asa para virar borboleta. Naquele momento, ninguém está apostando mais nada. Ninguém está apostando. Mas ela vira. E por que ela vira? Porque faz parte da natureza dela. Aquela lagarta que ninguém dava nada, na verdade, era uma borboleta vivendo uma estação. E eu creio que a nossa geração vai viver as estações. Mas eu creio, irmãos, que a gente não vai parar no meio do processo. A gente não vai parar no meio do processo. A gente vai avançar. E eu não creio, sinceramente não creio, nessa coisa de ser abortado o plano de Deus. Não vai ser. A gente vai ter essa inspiração, essa perspicácia de perceber que já que a gente chegou até aqui, eu sou assim, irmãos, eu sei que você é também. A gente já chegou até aqui. Não vem me dizer que tem lugar para voltar, porque não tem. Se você me falar se tem lugar para voltar, depois você me diz no final do culto, mas não tem não. Não tem lugar para voltar, só tem um jeito, ir para frente. E se é para ir para frente, eu quero ir seguindo o plano que Deus tem. O que Deus tratou comigo? Qual é a minha natureza? Qual é a natureza da minha vida? Qual é a natureza do meu chamado? O que Deus quer fazer? É por isso que eu creio que, quando eu olho para a natureza, dando o exemplo da borboleta, não tenho dúvida com o que eu vou te dizer. Esse plano de Deus, ele é um plano de plenitude. O plano de Deus é um plano de plenitude. Essa metamorfose é metamorfose mesmo. É mudança absoluta. É por isso que eu creio que você vai perceber. Eu quero que você leve a sério o que você está ouvindo. Você vai perceber durante esse ano, você tendo mudanças por dentro de você falar assim: eu não estou nem me conhecendo. Porque a gente já vive isso hoje. Não é? A gente olha para algumas situações na nossa vida e fala: meu Deus, eu nem me conheço. Mas o fato é que coisas na mente precisam ser substituídas. Existe um padrão que precisa ser mudado. E Deus vai nos favorecer. Sabe? Pensa de vez em quando nessa palavra favorecimento. Deus vai nos favorecer.
Coisas que eram tão difíceis, irmãos. Na minha vida, eu olho para mim, era tão difícil orar. Estou abrindo meu coração. Ter disciplina para uma vida devocional. Era difícil. As coisas me distraíam, era difícil perdoar rápido. Tanta coisa era difícil. Mas por que depois deixa de ser difícil? Não é porque você é o cara, é porque você começa a se submeter a uma fé de que você está num processo de metamorfose. Quem disse que amanhã você tem que acordar do mesmo jeito? Quem disse, irmão? Já pensou você vivendo sem medo? Um ex-medroso está falando com você. Já pensou você viver sem medo? Mais medroso do que eu era, é impossível. Mas você está dentro de um processo de metamorfose. E de repente, não é que medo não vai te atacar, ele ataca todo mundo. Eu estou dizendo que ele pode me atacar, mas ele não faz parte mais da minha vida. Porque se eu sentir medo, eu faço com medo mesmo. Se o medo me ataca, eu faço com medo. Ah, não pode ir lá porque é assim, eu tenho que ir, então eu vou. Pastor, você está sentindo medo? Às vezes eu estou. Mas eu vou assim mesmo. Aí chega um momento que essas coisas começam a perder o domínio sobre suas emoções. É como se você desenvolvesse outros hábitos espirituais. Alguma coisa que palavra não explica começa acontecendo na sua vida. Nada vai acontecer por fora, irmãos. Nada vai acontecer por fora sem um processo por dentro. Aquela lagarta nasceu de um ovinho. A borboleta nasceu de um casulo. Você percebe algo? Que nas estações da vida sempre tem um lugar recluso. Você já percebeu que tudo para dar fruto tem que ter intimidade? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o que nascer de você vai ser um ente santo do Senhor. Você sabe que os filhinhos, quando a gente casa, vêm de um momento de extrema intimidade. Porque para ter fruto tem que ter intimidade. É por isso que a gente sempre vai ver ovinhos virando lagarta. Mas depois a gente vai ver casulos rompendo e borboletas nascendo. São processos de Deus. Não tenha medo dos processos. Nós vivemos numa sociedade que a gente é quase que coagido a viver uma ditadura da felicidade. Tanto é verdade, não dito por mim, eu li hoje um artigo de um dos maiores especialistas do mundo na área de mídias sociais. Ele dizendo que a opressão sobre a ditadura da felicidade é uma coisa tão opressora que a rede social, ela trabalha de maneira que, mesmo que você não estiver feliz, poste alguma coisa para parecer que está. Então, no meio disso tudo, a gente vê, inclusive, muita hipocrisia. Talvez eu tenha postado no dia mais triste da minha vida a foto mais feliz da minha vida. E é assim que a vida vai. O que acontece? A gente vai amadurecendo e Deus começa mudando coisas. Um sentimento de realidade começa a chegar. A gente começa a não ter mais necessidade de mostrar nada para ninguém. Sabe? E a gente começa a viver um processo de transformação. Um processo de metamorfose mesmo. E eu creio que isso está sendo estabelecido na nossa vida. Porque irmãos, eu vou dizer para você, com todo amor, com todo carinho, não é a vontade de Deus, a gente não vai ficar parado no meio da estrada, não. Você sabe, hoje nós vamos, quem quiser pegar junto comigo, pega. Eu vivi isso uma vez. Uma vez eu estava aqui no MMO especial, e era MMO, mas eu estava, porque estava recebendo um ministro, e no meio da ministração ele parou e falou assim, olha, se você lembrar alguém que está afastado, entristecido, que de alguma maneira se perdeu no meio do caminho, eu quero que você abra a sua boca e você fale o nome dele dizendo, fulano de tal, volte, venha. E eu tinha uma pessoa que eu estava sofrendo muito por vê-lo sofrer afastado. E eu peguei aquela palavra. E eu abri a minha boca e falei, fulano de tal, venha. E ele veio e está aqui. Porque às vezes existem inspirações na hora do culto. E eu creio, irmãos, que essa noite, dentre outras coisas, a gente vai também orar, liberar palavras
no reino do Espírito, sobre coisas ou pessoas que pararam no meio dos processos. E o que a gente vai perder? Nada. Vamos crer que alguma coisa vai acontecer? Eu declaro sobre sua vida, você cumprindo todo o teu processo. Sua mente renovada com a palavra de Deus. Você confiando no princípio da semente. Como isso me libertou, irmãos? Porque não depende da minha força, depende daquilo que Deus estabeleceu. Eu tenho uma natureza. Deus plantou uma natureza dentro de mim. Você pode pegar, e nós conversávamos isso com os jovens, você pode pegar uma ovelha e coloca ela na lama. Ela vai ficar agoniada na lama. Pega um porco e bota na lama. Ele não vai nem esquentar a cabecinha dele. Porque porco foi feito para lama, mas ovelha foi feito para grama, para pastos verdejantes. Quando você descobre a sua natureza, você sabe qual é o seu ambiente. Você descobriu a sua natureza? É por isso que eu sempre reforço. Estude sobre identidade. Leia de novo o nome de Jesus, do irmão Reiga, que ele vai falar quem nós somos nele. Do início ao fim. Porque quando você descobre quem você é, você colocou um problema na mão do diabo. Porque depois que você sabe quem você é, meu amigo, ninguém arranca isso fácil de você, não. Se você sabe quem você é, você sabe qual é a sua natureza, você sabe qual é o seu ambiente. O que tem isso a ver com o primeiro texto que nós lemos? Tudo, meu irmão. Nós vamos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sim. Nós vamos renovar a nossa mente com a palavra. Eu não vou aceitar ficar lagarta, não. E nem estou dizendo de uma maneira pejorativa, porque pode ter, durante o processo, quantas lagartas no nosso meio? Pode ter até ovinho ainda, que nem virou lagarta. Tem problema nenhum. A questão é, ficar não, a gente não vai ficar. Porque a gente está olhando em perspectiva para aquilo que Deus está planejando. Eu vou dizer uma coisa para você, quem poderia imaginar que aquele menininho que andava sujo jogando bola de gude nas ruas de Pedra de Guaratiba e que depois parou ouvir um pouco as aulas do Rema e não tendo idade vinha ajudar na cantina e depois fez o Rema e depois nós chamamos para perto, começou a ministrar e depois foi licenciado e casou e depois teve um filho e já andou por quase todos os estados desse Brasil, já pregou até na África e agora é pastor em Copacabana. As lagartas viram borboleta mesmo, chegam no seu alvo, os processos se concluem. Eu penso assim, é só a gente não atrapalhar. Mas eu creio, irmãos, que Deus vai completar o que tem na nossa vida. Deus vai cumprir a vontade dEle. Qual é o que eu tenho no meu coração? Não vamos deixar nada obstruir esse processo de Deus. Creia no poder da semente, porque na semente está tudo estabelecido ali. É maravilhoso isso. Em uma semente está tudo estabelecido. Na semente da palavra no teu coração está tudo estabelecido. A palavra que você recebeu, a semente que você recebeu de cura, e você guarda ela, independente do que você esteja sentindo ou passando, se é uma semente de cura, dentro da semente de cura está a sua cura, ainda que não esteja em manifestação. A semente de provisão e prosperidade está dentro de você. Na semente, como na semente da manga tem uma mangueira, na semente de provisão tem a sua provisão. Não está em manifestação, mas a semente da manga também não. Mas e depois que ela foi plantada? Quem pode deter o poder de uma semente que plantada numa boa terra recebe luz e água? O que nós temos que fazer, irmãos, é nutrir aquilo que a gente tem recebido. Trabalhar para proteger o que a gente tem recebido. E eu creio, nós vamos mudar de estação. Eu sou muito impaciente. Isso era uma estação. Na metamorfose, você vai ficar paciente, sereno. Pastor, eu sou muito ansioso. Numa metamorfose promovida por Deus, você começa a encontrar autocontrole. Sobrenaturalmente, alguma coisa começa a acontecer. E você recebe essa palavra. Em nome de Jesus, você vai ficar impressionado de como você vai terminar esse ano diferente de como você começou. Eu creio, irmãos, nisso. Creio para mim, creio para a igreja. Creio de alguma forma para a nossa geração. Como? Na simplicidade. Compreendendo aquilo que Deus está ministrando para o nosso coração. Porque
Deus não é um Deus que começa algo e termina. E para concluir, eu queria só fazer uma consideração com você. Romanos 8, 29 diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Eu fiquei pensando, meu Deus, então, diante de tudo, já que a gente está falando numa mudança de mente e de um olhar com perspectiva para descobrir quem eu sou, eu fico pensando, então, como é que funciona isso? Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos predestinados para sermos não somente membros de uma igreja, predestinados para sermos componentes de um departamento, predestinados para sermos professor do Rema, pastor de uma igreja. Não, irmãos. Existe alguma coisa tão profunda que a gente precisa perceber. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para que a gente seja conforme a imagem de Jesus. Olha que coisa. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu comentei com os irmãos nos outros cultos, eu falei, o diabo olhou para Jesus depois da morte, indo no inferno em nosso lugar, celebrando uma suposta vitória. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, irmãos. A morte não pôde deter o meu Senhor e o teu Senhor. Agora é interessante que ele veio como unigênito, e agora a Bíblia o apresenta como primogênito entre muitos irmãos. Aí o diabo, uma trabalheira desgraçada na cabeça por causa de um Jesus. Você entende isso? Um Jesus, e ele quebrando a cabeça. A trabalheira que um Jesus dava. Aí, de repente, esse Jesus... Eu estou falando isso, irmãos, guardado as devidas proporções, que eu não quero exagerar em nada, mas colocando o padrão que Deus espera da nossa vida. Jesus, como primogênito entre muitos irmãos, colocou a gente na categoria dele. Não vem me dizer depois, eu fui lá na Igreja Verbo da Vida e o pastor pregou que nós somos deusinhos. Ainda que Salmo faz uma referência assim, Jesus lembra, mas eu não quero nem entrar nisso. Mas só dizer para você, você imagina a categoria que Deus nos colocou? Conforme a imagem de Jesus. Vamos operar nesse nível, vamos entender esse padrão. E Deus vai nos ajudar a compreender isso. Para que a gente possa cumprir aquilo que nós fomos chamados. E eu declaro sobre sua vida, de todo o meu coração, você mudando de fato estações, não parando pelo meio do caminho, sendo afogueado nesse culto, deixando sonhos voltar à tona, sabe? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho falado isso. Às vezes você tem uma caixa d'água assim, ela está limpinha. Ah, não, a caixa d'água lá de casa está limpinha. Às vezes não está. Você mexe um pouco, você vê que a água fica turva. Mas, enquanto você não mexer, você não sabe se está limpa ou se está suja. E, às vezes, guardadas as devidas proporções, o Espírito Santo vem mexer em algumas coisas na nossa vida. E aí, algumas coisas que não é para estar mais, aparecem. Sabe aquela história do quartinho da bagunça? Né? Que todo mundo tem? Não deveria ter, mas às vezes tem. E aí, tudo que você não usa, você vai deixando lá, de repente você acumula, aí você vai lá e acende a luz e está aquela bagunça. E tem gente que tem medo da luz, porque a luz mostra a bagunça. Agora entenda, meu amado, a luz não formou a bagunça. A luz mostrou a bagunça. E Deus não é um Deus de condenação. Deus mostra para poder coisas serem ajustadas, porque Deus nos ama. Ele é amoroso, Ele é um pai amoroso. Se o teu filho falhar, ou no meio do caminho, ou pegar um caminho de coelho, como a gente fala, você não vai esganar seu filho, não. Ele pode fazer o que for. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele pode até errar severamente. Só você que pode falar com ele, porque se outra pessoa falar, você quer esganar. Já viu isso? Porque os nossos, só quem pode falar mal, somos nós mesmos. É da natureza. Entenda uma coisa, essa noite precisa ser uma noite da gente crer da proposta de Deus para, durante, eu não sei o tempo, Deus promover profundas transformações na nossa vida. Vou dizer, a ponto de você ficar perplexo, você falar assim, rapaz, não parece ou não. Parece não, ó. Não, parece não. Eu agindo dessa maneira, não era comum ser assim, mas agora eu estou assim, metamorfose.
Mudança. Eu não acreditava, eu não ia por esse caminho, eu era resistente ao Senhor e de repente eu estou com meu coração pronto. Metamorfose. Mudança. Mas mudança, eu creio, irmãos, mudança plena. Não vai ter nenhuma ovelha misturada com lama. Porque não é o nosso ambiente. A gente vai ficar confortável no lugar que tem que ficar. A gente foi chamado para isso. E eu creio que dentro desse processo a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui de coração pode expressar isso, estendendo a sua mão assim, dizendo, você está pronto para uma mudança plena, uma transformação plena? Você podia ficar em pé para a gente cear junto, então?